Glória a Deus! Como é que estão todos vocês? É um prazer estar aqui, estarmos todos juntos no programa Missionários em Ação, aqui pela Rede TV. E eu creio que Deus está aí também pertinho de você, com alegria no coração, porque você está ligadinho conosco. Agora chama a família, chame todos juntos, gente. Vamos todos compartilhar da palavra de Deus, vamos todos saborear o que Ele tem preparado, reservado para todos nós. E aqui no Evangelho de Mateus, ontem nós estávamos falando sobre o Paulo crucificado, Paulo que realmente assumiu ali uma posição diante de Jesus, aceitou, recebeu como Senhor e Salvador e viveu dessa forma até o último dia da sua vida, foi fiel. Ele verdadeiramente encontrou o amor de sua vida. E assim também é conosco. Jesus é o nosso amor para a vida inteira. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso tudo. Tudo que precisamos está nele. Tudo aquilo que buscamos de uma forma para nos preencher, tudo está em Jesus. Então nós não podemos simplesmente dizer, não, mas Jesus é só o meu Senhor, é só o meu Salvador. Não, gente, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo, Ele é insubstituível na nossa vida. E nós ficamos de falar hoje sobre Pedro e a sua negação. Pedro, um homem rústico, ogro, inculto, mas que teve a sua chance, a sua oportunidade também de conhecer Jesus, de estar com Jesus, de ouvir Jesus falar, de ouvir Jesus pregar, de estar ali ao lado de Jesus, compartilhando de muitos momentos, de várias situações. E Jesus sempre ali alertando a Pedro, Pedro, tem cuidado, Pedro, vigia. Pedro sempre foi muito ousado nas suas palavras, nas suas atitudes. Pedro, ele despertava em Jesus, vamos colocar assim, uma certa alegria e simpatia pela sua ousadia. Mas às vezes Pedro, nessa ousadia, metia os pés pelas mãos. E o próprio Jesus chegou a olhar para Pedro e dizer, afasta-te de mim, Satanás, porque Pedro queria que Jesus voltasse atrás no seu sacrifício, na sua promessa, e Jesus não permitiu. Às vezes existem pessoas sim que estão próximas de nós e não que queiram o nosso mal, mas às vezes tentam de alguma forma querer nos impedir de nos sacrificar, de nos entregar realmente ao Senhor. Quantas pessoas talvez você conheça, ou nem muitas, só basta uma mesmo, que está aí ao seu lado e quando você diz, olha, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso fazer isso, e a pessoa diz, pra quê, menino? Precisa não, Jesus já te ama, isso, aquilo, outro, nada, não aceite não. O que você sentir dentro do seu coração é o próprio Espírito Santo falando. Se você sente necessidade de buscar mais, se você sente necessidade de orar mais, o Espírito Santo está te chamando para perto dele. E o diabo vai usar pessoas para te impedir. Exatamente. Quantas vezes você já tentou se consertar, mas alguém do seu lado falou assim, olha, Deus entende, eu também faço a mesma coisa, ou até pior, sabe Deus? Mas diz assim, mas eu sinto perdão, eu sinto a presença, e é tudo mentira. É para que você também não venha se deleitar verdadeiramente nas promessas, na palavra do Senhor. Então aqui Pedro ele fala, olha, aconteceu a partir do versículo 72 do capítulo 26 de Mateus, e no 70, mas ele negou diante, na verdade vamos lá no 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam,
Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele, outra vez, negou, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Jesus alertou tanto Pedro que uma certa vez ele falou: olha, Pedro, o diabo tem te cirandado, o diabo já me pediu a tua alma e eu, pela misericórdia, não deixei não, mas vigia, Pedro. Ao mesmo tempo que você é usado por mim, você também se deixa ser usado pelo mal. Te contém, te equilibra, sabe? Seja mais prudente. Por várias vezes Jesus alertou Pedro e depois falou: olha, tu vai me negar? Pedro: não, Senhor, eu estou aqui para morrer por ti se for preciso. E aconteceu. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E assim que ele ouviu o galo cantar, ele lembrou imediatamente das palavras de Jesus. Mas aí ele saiu dali e foi chorar amargamente, diz a Bíblia. Se arrependeu. Esse choro, essa amargura, esse sentimento da alma, esse peso na alma que ele sentiu, foi exatamente isso. Eu fiz realmente o que ele falou que eu faria, ou seja, eu não estava preparado. E eu pensando que era crente de verdade, e eu pensando que eu estava bem, olha aí o que eu fiz. E quantas vezes você talvez já tenha errado e antes achava que estava bem. Incrível, você pode até dizer: pastora, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, pastor, mas eu estava assim, radiante na presença de Deus, de repente foi papum, lá eu caí. Quando o acidente acontece, gente, é numa fração de segundo, um acidente de carro. Não é não? A pessoa está bem ali conversando, de repente, ela olha no retrovisor, quando vai olhar no outro, lá vem um carro e bate na sua direção. Uma moto, seja lá o que for, lá acontece um acidente. Tivemos recentes acidentes que infelizmente chocam, entristecem o nosso coração, com pessoas de bem, estudantes, pais de família, principalmente agora nas férias, aonde alguns negligenciam o poder do álcool no seu sangue e simplesmente enchem a cara e pegam o volante e dirigem, sem saber realmente o que pode acontecer. Não estão visando somente, na verdade, acham que pode se proteger, quando na verdade põe em risco a vida de outros. Então é exatamente isso que acontece quando a pessoa acha que ela está bem, quando ela pensa que está bem, vem alguma coisa e puxa o seu tapete, então ali já mostra que verdadeiramente a pessoa não estava tão preparada quanto ela imaginava. E o que nós precisamos fazer é vigiar, porque nós não estamos isentos de queda, gente. Nenhum de nós. Nem aquele que lê a Bíblia de capa a capa, nem aquele que ora dia, manhã, tarde e noite. Nenhum de nós estamos isentos. Como Jesus falou: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito ele pode estar pronto, mas a carne é fraca. Claro que isso não nos dá o direito de achar que somos sempre fraquinhos, podemos ir lá e errar, não. O espírito está pronto, então nós precisamos vigiar para não cair. E todos nós temos essa mesma oportunidade que Pedro também tem, de nos arrepender. Caiu, não tem como voltar atrás. Não tem como chorar pelo leite derramado. Mas entenda uma coisa: a partir do momento que você se arrepende, então é uma vida nova ali começando. Vai sofrer as consequências do erro? Vai. Pode esperar que vai, não precisa nem
ser teólogo, ser um grande estudioso da Bíblia para saber disso, porque todo erro tem sua consequência. Mas em compensação vai vir junto o livramento, vai vir junto o alívio, porque você vai estar entregue ao Senhor, então Ele vai dar o alívio à tua alma. Você vai passar pela prova, você vai passar pela situação difícil, mas Deus vai estar ali com você. Entendeu? Esse é o segredo, esse é o mistério. Aqui, ó, e saindo dali chorou amargamente. O importante é se arrepender. Não é se entregar porque caiu. Não é deixar para trás agora porque já não tem mais nada a fazer. Tem sim, muito a fazer. E não entre naquilo, não tenho mais nada a perder. Você tem a sua vida, o qual Jesus já se entregou por ela. Você acha que isso é nada? Você acha que sua vida não é valiosa? É tão valiosa quanto a de Jesus. Por isso que Ele se entregou, para que você não sofresse, para que nós não padecêssemos. Então a sua vida é valiosa sim. Você é precioso sim. Muito, muito. Você é preciosa, você é amada, você é amado. O nosso Deus te ama muito. Volte-se. Aconteceu, você caiu, você negou. Volte-se. Chore amargamente, ponha tudo para fora, mas se arrependa e viva uma vida nova. Amém? Deus abençoe você. Essa mensagem é para os nossos corações hoje. Não sei como você está, mas eu sei que essa palavra, ela pode adentrar o teu coração e fazer tudo novo na tua vida. Glória a Deus. Um forte abraço e até amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.